Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico que é um trecho de um guia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nome do guia é O Espírito Santo e o Tempo do Fim. E a gente vai focar mais ainda, né? Vamos olhar para o segundo dia desse guia, que tem um título bem direto: A Promessa do Espírito Santo. Exato. E tudo começa com uma frase que, olha, é muito conhecida. É de João 14:18. Jesus dizendo: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Só que aí já vem a primeira provocação do material. Já começa quebrando a expectativa. Totalmente, porque a gente lê voltarei para vós e pensa logo na segunda vinda, certo? Claro, é o automático. Mas o guia diz, não, calma. Esse voltarei aqui é sobre uma presença diferente. É uma presença contínua, aqui e agora, que acontece através do Espírito Santo. E essa distinção é o ponto de partida de toda análise que o guia faz, né? É o ponto de partida. Para explicar como essa promessa se desenrola, a fonte propõe tipo um mapa. Uma linha do tempo com 3 paradas bem claras: o passado, o presente e o futuro. Ah, interessante essa estrutura. Sim, a ideia é mostrar que não foi só um evento, sabe? É uma ação que atravessa a história. Então a gente vai ver como a promessa se cumpriu lá atrás, como ela se cumpre hoje e, bom, o que ainda se espera dela para o futuro. Perfeito. Então vamos desempacotar isso começando pelo passado. A promessa foi feita, mas como a gente sabe que ela foi cumprida? Onde o guia nos leva primeiro? Naturalmente, para o Pentecostes. O guia aponta esse evento, 50 dias depois da ressurreição, como o primeiro grande cumprimento. A inauguração. Certo, Pentecostes. Mas o guia foca em quê? Nos milagres, no fogo, no som? Olha, ele menciona tudo isso, mas um impacto maior, o foco mesmo, é na transformação das pessoas. A fonte faz um contraste muito, muito forte do antes e do depois na vida dos discípulos. E que contraste é esse? Porque a gente sempre ouve falar que eles estavam com medo, né? Escondidos. Mas o que exatamente mudou neles de forma tão radical? A palavra-chave que a fonte usa para descrever o depois é ousadia. É impressionante. Antes, eles eram um grupo desorientado, com medo das autoridades, sem saber o que fazer. Totalmente perdidos. Exato. E depois do Pentecostes, essas mesmas pessoas vão para a praça pública e falam para multidões. A transformação é psicológica, é uma mudança de postura, o medo dá lugar a uma convicção que, assim, parece inabalável. Não é só coragem, então. É uma clareza de propósito também. É clareza de propósito. E essa ousadia se manifestou de formas bem práticas, né? O guia, claro, menciona o famoso dom de línguas. Que é sempre a primeira coisa que vem à mente quando se fala de Pentecostes. Sim, mas o interessante é como a fonte aborda isso. Não é só um milagre espetacular pelo espetáculo. Ele é apresentado como uma ferramenta. Uma ferramenta com um propósito muito claro. Que seria? Quebrar barreiras de comunicação. De repente, você tem gente de várias nações, várias culturas, que estavam em Jerusalém para a festa, e elas começam a entender a mensagem na sua própria língua. Foi tipo a primeira demonstração de que aquela mensagem não era para um grupo fechado. Tinha uma ambição global. Entendi. Então, além dessa capacitação para a missão, para fora, houve uma mudança interna no grupo, na dinâmica entre eles. Sim, e esse ponto é fundamental. A fonte destaca que eles se tornaram uma comunidade de uma forma que nunca tinham sido. O texto de Atos, que o guia cita, diz que eles tinham tudo em comum. Compartilhavam bens, se apoiavam. Exato. Essa unidade, essa comunhão intensa, é apresentada como um fruto direto da presença do Espírito. A transformação não foi só individual, foi coletiva. Ela criou o tecido social da igreja primitiva. Faz todo sentido. Então, o Pentecostes não foi só um show de poder. Foi o momento em que um grupo de seguidores assustados se tornou uma comunidade organizada e uma força missionária. Perfeito. O guia até usa uma frase bem forte, com base em Atos 2,41, dizendo que o Pentecostes foi o nascimento oficial da igreja cristã. O nascimento oficial. É um bom resumo.
Foi o ponto de virada. Exatamente. O momento em que a promessa de Jesus de não vos deixarei órfãos se tornou uma realidade visível, palpável e, o mais importante, expansiva. Tudo bem, esse evento do Pentecostes é grandioso, histórico, mas aconteceu há 2000 anos. A pergunta que fica é, e daí? Como a fonte argumenta que essa promessa antiga tem alguma relevância para alguém vivendo hoje, no presente? Essa transição é o coração do argumento do guia. Ele dá um salto de um evento coletivo e explosivo como o Pentecostes para algo muito mais pessoal, mais interno. E o que seria isso? A ideia de sermos selados pelo Espírito Santo no momento do batismo. A base para isso é a passagem de Efésios 1. A promessa sai da história e, entra na biografia de cada um. Selados? É uma palavra forte. O que exatamente esse selo significa, segundo a análise do material? O guia explora isso em duas camadas. A primeira é a da identidade, da propriedade. Na antiguidade, um selo num documento ou objeto indicava de quem era, a quem pertencia, certo? Certo, a marca do dono. Isso. Então, o selo do Espírito é essa marca espiritual que diz: esta pessoa pertence a Deus. É uma confirmação de identidade. Ok, essa é a primeira camada. E a segunda? A segunda é a da garantia. E aqui o texto de Efésios usa outra palavra, ainda mais interessante: penhor. E o guia se aprofunda nesse termo. Penhor não é apenas uma promessa, é mais do que isso. Como assim? Para mim, penhor e garantia parecem a mesma coisa. É que a palavra garantia pode soar um pouco abstrata. Pensa assim, é como sinal na compra de um imóvel. Você paga uma parte agora, e esse pagamento não é só uma promessa de que você vai pagar o resto. Ele já é parte do pagamento final. Ah, entendi. E ele garante legalmente que a propriedade é sua. O guia está dizendo que o Espírito Santo funciona assim. A presença dele na sua vida hoje não é só uma promessa do céu, é o sinal, a primeira parcela da vida eterna, que a gente já recebe aqui e agora. Uau, essa analogia do sinal é muito poderosa. Muda a perspectiva. Não é só esperar por algo no futuro, é ter um pedaço disso já no presente. Exatamente. E o guia conecta isso direto ao batismo, né? Ele faz uma distinção entre o batismo na água e o batismo no Espírito. Sim, e essa distinção é crucial para entender a teologia que ele propõe. O batismo na água é o ato público, o ritual visível, o testemunho para a comunidade. É como assinar o contrato na frente de todo mundo. E o batismo no Espírito? É o que acontece internamente. É a experiência espiritual de receber esse selo, essa primeira parcela. Um sem o outro, na visão da fonte, é incompleto. O ato externo só tem significado por causa da realidade interna que ele representa. E essa presença do Espírito é um evento único? Acontece no batismo e pronto? Ou é algo contínuo? Ótima pergunta. E a fonte responde citando um trecho da Ellen White, do livro Atos dos Apóstolos. Ela diz que, a cada manhã, ao renovar os votos de consagração, a pessoa recebe de novo a presença do Espírito. Ah, então é diário. É uma relação, não um evento isolado. Ela fala da invisível atuação do Espírito, que é o que habilita a pessoa a ser, nas palavras dela, cooperadora de Deus no dia a dia. O selo é recebido, mas a experiência dessa presença é renovada. Ok, então já passamos pelo passado, com o marco do Pentecostes, e pelo presente, com essa experiência pessoal e contínua do selo. O que o guia diz sobre o futuro? Para onde essa promessa ainda aponta? A conversa sobre o futuro começa com uma profecia lá do Antigo Testamento do livro de Joel, que fala sobre um derramamento abundante e universal do Espírito nos últimos dias. E a fonte conecta essa profecia antiga a uma promessa futura para a igreja. Isso. Se conectarmos isso ao quadro geral, a fonte usa outra metáfora muito visual da Ellen White para explicar essa promessa futura. A das chuvas temporã e seródia. Chuva temporã e seródia. Explica isso. Na agricultura de Israel, a chuva temporã caía no outono, logo depois do plantio, e era essencial para a semente germinar. A chuva seródia vinha na primavera, um pouco antes da colheita, para amadurecer os grãos e garantir uma safra cheia. Uma metáfora bem bonita, bem agrícola. E como isso se aplica ao Espírito Santo? Segundo a interpretação do guia, o derramamento do Espírito no Pentecostes foi a chuva temporã. Foi o começo glorioso,
que fez a semente do evangelho germinar e a igreja nascer. E a chuva seródia seria... A promessa para o futuro, para o fim dos tempos. Um derramamento ainda mais intenso e poderoso da graça espiritual. O propósito dessa chuva tardia seria amadurecer a colheita, ou seja, preparar a igreja e o mundo para a conclusão da história. A fonte até afirma que, até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Então a ideia é que o que aconteceu no Pentecostes foi só o começo e o que está por vir será ainda maior, em escala ou intensidade. Exatamente. É uma visão de progressão. Não é que a presença do Espírito diminuiu, mas que haverá um momento de intensificação máxima para um propósito final. Interessante. E o guia traz outra citação da Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, que parece amarrar a nossa parte nessa promessa futura. Ela diz: ao unirmos nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Isso é interessante. Não soa como algo passivo, como se fosse só sentar e esperar a chuva cair, né? De jeito nenhum. A citação sugere uma condição, uma participação ativa da nossa parte, unir nosso coração, colocar nossa vida em harmonia. Precisamente. A promessa está lá, mas a sua recepção, segundo essa citação, está ligada a uma busca ativa, a um alinhamento de vida e propósito com o que Cristo representa. Não é um evento mágico que acontece à revelia das pessoas, mas uma consequência de uma conexão profunda e diária. Então, o que a gente tira dessa análise toda? A gente passou por essa jornada em 3 tempos. E o que fica é que não estamos falando de 3 promessas diferentes, mas de uma única promessa que se desdobra ao longo da história. Exatamente. O ponto crucial que o guia parece querer transmitir é que estes não são 3 eventos isolados. Pelo contrário, eles são vistos como uma ação contínua e... progressiva do Espírito Santo. Contínua e progressiva. Isso. Começou de forma dramática e coletiva no passado, com o Pentecostes, se individualiza e se aprofunda no presente de cada crente, com o selo, e se projeta para uma intensificação coletiva no futuro, que seria a chuva seródia. É um fluxo contínuo. O que é realmente poderoso nessa estrutura de passado, presente e futuro é que ela ancora a fé num evento histórico, concreto, que é o Pentecoste, mas a torna imediatamente relevante para a vida pessoal hoje, com a ideia do selo. Sim, traz para perto. E crucialmente dá uma esperança, um gancho para o futuro. Não é só história, né? É um mapa de onde se veio, onde se está e para onde se vai. Perfeita síntese. É uma narrativa completa que oferece um ponto de origem, um propósito presente e um destino. E a fonte não termina como uma conclusão teológica abstrata, sabe? Ela traz tudo isso de volta para o chão, para a experiência pessoal. E como ela faz isso? O guia encerra com uma reflexão, quase um apelo. Isso levanta uma questão importante, na verdade. A fonte não nos dá uma resposta final, mas nos deixa com perguntas. Que tipo de pergunta? A questão que fica no ar é: essa promessa do Espírito Santo está se cumprindo na minha vida, na vida de quem nos ouve, hoje? Nós somos, no presente, um exemplo prático do cumprimento dessa promessa? É uma forma de dizer que, no fim das contas, a validação dessa teologia toda não está só nos livros ou na história. Está na vida vivida de cada pessoa que acredita nela. Exato. É um convite para olhar para dentro e se perguntar onde, na minha própria história, eu vejo as marcas dessa promessa. Uma pergunta bem instigante para a gente terminar.